Boa noite, irmãos. Vamos então, dando sequência à nossa adoração, vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Estaremos lendo os versículos de 5 a 12. Colossenses, capítulo 3, versículo de 5 a 12. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também, em outro tempo, andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestiste de novo, vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão e de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor, sendo misericordioso com cada um de nós, tem nos dado a oportunidade de a cada instante, Santo Deus, ouvirmos da Tua palavra, procurarmos conhecer a forma que o Senhor tem se revelado, para que possamos, Santo Deus, desfrutarmos da comunhão com o Senhor. E através do nosso Senhor Jesus Cristo, temos tido o privilégio, Santo Deus, de ter o entendimento do sacrifício que tem feito para perdão dos nossos pecados. Por isso, Santo Deus e Pai, nós te pedimos a Tua misericórdia e graça, para que a cada palavra a ser esclarecida, a cada versículo a ser lido, possamos ter entendimento do que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Somos gratos por cada um dos irmãos e amigos presentes, também por aqueles, Santo Deus, que acompanham-nos através da rede, que o Senhor possa fazer com que o tempo investido em estar aprendendo daquilo que o Senhor tem a nos ensinar, possamos, Santo Deus, desfrutar de uma vida renovada a cada instante e a cada dia. Oramos a Ti, Deus Todo-Poderoso. Assim o fazemos, pedindo que perdoe os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá. Quando nós olhamos aqui para a carta escrita aos irmãos de Colossos, nós vamos vendo aqui o apóstolo Paulo trazendo aos irmãos, então, uma maneira de viver, maneira esta que, vivendo, traga diferença na sua qualidade de vida. Então, aqui no texto que nós começamos a leitura, ele diz: Fazei, pois, morrer. Isto é, a cada dia que nós, uma vez tendo declarado, tendo tido o entendimento de que nós morremos com Cristo e um dia também desfrutaremos da sua glória. Então ele fala assim, a cada dia que você tem a consciência de que você quer fazer parte do reino de Cristo, toda a inclinação da carne, ela tem que ser mortificada. Então ele fala assim, fazei morrer. Ou, em outras traduções, diz matai. Então ele vai falar assim, você não pode permitir que estes desejos carnais, você que agora passou a ter uma nova vida, e o texto ele vai falar isso aqui, já que fostes ressuscitados com Cristo, você que passou a ter uma nova vida com Cristo, então esta nova vida tem que fazer diferença.
E como é que esta nova vida, então, passa a fazer diferença na vida de cada um de nós? Assim, quando nós olhamos para toda a tendência que a carne tem em contrariar a vontade de Deus, a gente mortifica ela, né? Ou mata, né? Não dá a ela a oportunidade de criar força novamente. Então, o que o apóstolo está falando aqui, nós não podemos dar chance nenhuma a esta natureza carnal de sobreviver. Então, você pode e você deve se esforçar, né, para que os desejos que o satisfazia, que contrariava a vontade de Deus, agora não se aflore mais. Tá? Então, você tem uma árvore no quintal e de repente você quer que aquela árvore morra. O que você faz com ela? Todas as vezes que vai lá e aparece um broto nela, você vai lá e arranca. Tá? Uma hora ela vai morrer. Se você não arrancar, aquele broto se torna árvore novamente. E você vai ver isso. É só você ter um pé de árvore no quintal lá. Ah, cortei. Agora vai morrer. Não, não morre. Não morre. A nossa natureza é assim. Então você olha, eu agora, tá? Eu quero fazer a vontade de Cristo. Tá bom? Todo dia vai sair um brotinho diferente ali. É assim que funciona. Porque a sua natureza ainda está em você. Os seus desejos continuam. E eles continuam vivos. Quem tem, como o apóstolo Paulo fala aqui, quem tem, pois, a capacidade de fazer isto morrer é você. Como você vai fazer? Faça com uma árvore. Cresceu um broto, você vai lá e arranca. Não deixa crescer, criar força não, porque se criar, vai virar árvore de novo. Então, assim, fazer pois morrer o quê? A natureza terrena. Então, assim, já que você está aqui, cheio de vontade, para desfrutar tudo aquilo que o mundo apresenta, todos os seus prazeres, e aqui ele descreve uma série deles, e ele fala assim, tudo isto, todas as vezes que estes brotinhos for surgindo na sua natureza que você quer ter o domínio, você arranca. Porque se você não fizer, o que o texto diz, versículo 6, diz assim, sobre esta ou por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu falo assim, enquanto nós não temos o entendimento disto, nós desobedecemos sem sabermos que somos desobedientes. Mas uma vez que eu tive o entendimento e tive o conhecimento, você desobedecer agora, você provoca a ira de Deus. Então, por isso que o conselho do apóstolo aqui à igreja de Colossos você tem que fazer morrer. E eles aqui desfrutavam disto com muita naturalidade. Fazia parte da cultura, fazia parte do hábito, fazia parte dos costumes. Então, isso aqui que o apóstolo Paulo descreve aqui, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, e uma série de outras coisas, você sabe fazer parte. Todo mundo na sociedade desfrutava desses direitos. Aí as pessoas se convertiam e queriam continuar do mesmo jeito. Você não é assim. Não é assim. Quando você olhar e você entender uma vez que você morreu com Cristo e agora você ressurgiu dentre os mortos com ele, isto vai aparecer. Por quê? Porque ele quer contrariar a sua natureza. Ele quer contrariar você. Ele quer impedir que você faça a vontade de Deus. E você agora, tendo conhecimento, descumprindo ou desobedecendo aquilo que você teve entendimento, você provoca em Deus a ira porque Deus chamou você para ser diferente. E agora a pessoa vai olhar para isto. Eu assim, o que eu vou fazer agora? Será que eu consigo? Você consegue. Porque quem vai capacitar você a conseguir não é você. Quem vai capacitar você a conseguir é Cristo. Então você não vai fazer porque você é bom. Você não vai fazer porque você é forte. Você não vai fazer porque você tem o domínio das coisas. Se você o tivesse, dominaria antes. Mas se não teve o domínio e precisou de alguém para te auxiliar, esses pecados que te dominavam,
agora não tem mais o domínio. Assim, você andava, olha lá, versículo 7. Nelas que? Nestas situações de desobediência, você andava em outro tempo, quando a vossa vida era dominada por elas. Então, assim, as pessoas que estão no mundo, né, isto é, está no mundo sem o conhecimento de Deus, pratica todas estas coisas e isto não escandaliza. Isto é glória. Isto é honra. Isto é status. Você vê que as pessoas fazem isso e se vangloria. Ah, eu fiz mesmo. A gente tá vendo agora no período do carnaval, as pessoas fazem tudo isso. É escândalo? Não. Condena? Não. Se escandalizam? Não. Ah, mas eu também. Nós também já fizemos isto. Talvez, não de forma que trouxesse tanto escândalo, mas fazia. E se fazia, parou de fazer. Por que é que parou de fazer? Porque agora você teve entendimento que aquilo que você faz não é bom para você fisicamente, não é bom para você espiritualmente, não é bom para você de todas as outras sortes. Então você pega e para. Parando. Aí ele então, eu vou assim, ó, já que você parou, já que você saiu do caminho de pecado e esta velha vida agora não faz mais parte, né, daquilo que tem o domínio sobre você, agora, porém, despojai-vos também de tudo. Aí o que ele cita aqui? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Ele falou assim, tudo aquilo agora que acompanhava esta vida de desconforto, agora abra mão disto. Por que é que o conselho é dado à igreja? Porque quem estava na igreja precisava ser aconselhado. É assim que funciona. Então, assim, você não traz o recado para a igreja sem que haja a necessidade da igreja ser aconselhada. Então, isto acontecia. Isto acontecia. E acontecia aqui de tal forma que as pessoas, quando alguém falava sobre a situação, ao invés de acatarem o conselho, se irava contra quem aconselhava. E ele estava assim, não, mas não é assim. Não é assim. Você tem que olhar para aquilo que está sendo feito, e começar a ter entendimento do que está sendo ensinado. Porque se você não tiver entendimento do que está sendo ensinado, você não tem como mostrar para o mundo, que você morreu para ele e agora quer viver com Cristo. Então, assim, uma vez que você olhar para os seus desejos e falar assim, olha, eu quero desfrutar do reino dos céus. Não existe ninguém neste mundo que não queira ir para o céu. Não existe. A pessoa pode ser mais errada que for. Não quer ir para o céu. Só uma vez que eu fui num cemitério e vi lá numa lápide. Deus te acompanhe, corintiano, e o diabo que te carregue. Vi logo um corintiano. Mas estava lá na lápide. Não sei se ele já tinha o endereço certo, mas estava lá na lápide. Mas ninguém quer ir para lá. Todo mundo quer ir para o céu. E ele está falando assim, olha, se você quer ir para o céu, só tem um jeito. É andar vivendo de acordo com o Espírito. Quando você anda de acordo com o Espírito, você vai entender que você tem que procurar fazer a vontade dele. E aí você vai olhar para aqueles que fazem isto. Você fala assim, como é que pode a pessoa fazer um negócio desse? E você vai olhar para si mesmo e falar assim, mas eu fazia também. Eu pensava assim também. Eu agia assim também. O que é que me fez parar de agir assim? O que é que fez ter o entendimento das coisas de forma diferente? Então ele vai mostrar para os irmãos, Você precisa se despir do velho homem com os seus feitos. Assim, todos nós temos uma roupagem. E ele está falando que esta roupagem
que nós, agora tendo o entendimento, despojando, tá? Isso aqui eu já trouxe uma ilustração dessa para os irmãos. Assim, o que é despojar? Né? Despojar é você girar de tal forma que aquilo que traz desconforto em você saia fora. Tá? Então, assim, ó, o urubu, quando ele come, faz suas alimentações e junta um monte de fungo, de ácaro nas suas penas, o que ele faz? Ele sobe, 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 sobe. E quando chega na parte mais alta, ele percebe que os insetos que estavam lá grudados nas suas penas, que causavam incômodo para ele, parou. Eu vou assim, opa, me limpei. Aí ele pega e desce de novo, para comer de novo. Né? O animal, quando ele está no pasto, e tem alguma coisa que está no pelo dele e incomoda ele, ele pega e deita no negócio e fica virando assim, de um lado para o outro. Assim, até soltar a sujeira do corpo. O que está fazendo? Está despojando. Isso é despojar. Né? A gente vê isso com cavalo, vê com porco, vê com cachorro, vê com todos os bichos. Né? Então, esse despojar é você tira de você tudo aquilo que é impureza e que contamina o seu corpo. E faz você carregar um monte de sujeira que não faz parte de você. Então, assim, isto você precisa limpar. Como é que você limpa isto? Como é que você limpa isso? E ele, então, vai falar para você que você... Tudo aquilo que fazia parte da velha natureza, você agora, tirando, você deve mostrar para o outro que você é uma nova criatura. Você é diferente. Então não mintas. Para o outro. Olha lá versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos. Então, assim, você não precisa querer enganar ninguém. Você não precisa mentir. Uma vez despojado, uma vez limpo, você não precisa mais querer ficar contando historinha. O que você tem que fazer? Você tem que viver de acordo com a vida na qual você pretende desfrutar juntamente com Cristo. Então, assim, ó, todos nós um dia queremos desfrutarmos do reino dos céus e sermos glorificados juntamente com Cristo. Todos. Assim, se você tem este desejo, você não precisa mentir para o outro. Você só precisa demonstrar. Assim, eu sou limpo. Eu estou bem. Quem me controla é Cristo. Eu tenho uma nova vida. Eu tenho uma nova vida. E esta nova vida vai fazer com que os seus hábitos, os seus costumes e os seus jeitos de agir seja coerente com a sua natureza regenerada. Assim, eu sou regenerado. Então eu fui gerado de novo porque eu era um velho homem e agora eu sou um homem novo. Isso em natureza. Em idade não tem como. Porque o Senhor Jesus falou para Nicodemos, é impossível, Nicodemos. Você querer entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo. Mas espiritualmente você pode. Você pode porque você agia de forma diferente, contrária à vontade de Deus. Agora você teve o entendimento. E tendo o entendimento agora, ele falou assim, você se despindo do velho homem, você se reveste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que ele está falando? Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais renovados nós nos tornamos. O que é que faz nós passarmos por um processo de renovação? Procurar, querer conhecer a Deus melhor. Não tem como. Se você não procura conhecer a Deus, você não vai se revestir do novo homem. Porque mesmo que você se despoje, tira a sujeira, através do conhecimento de Cristo, como eu falei aqui, vai sempre criando brotinhos. Vai. E para você se revestir do novo homem, o que você precisa fazer? De um novo ser, de uma nova criatura. O que você precisa fazer?
e tendo conhecimento daquilo que Deus quer para a sua vida. Quanto mais você conhece, mais a sua natureza se transforma. Quanto menos você conhece, mais você permanece no mesmo achando que está certo. E aí você tem que estar justificando para o outro. Não, mas eu sou crente. Ah, mas eu sou crente. Tá bom. Você está falando que né? Mas aquilo que você apresenta não é. Então ele fala assim, você não precisa ficar mentindo. Não precisa. As pessoas vão saber quem você é. E você, então, aqui, agora, né? Você vai mudando esta nova natureza, e isto é um processo progressivo. Né? Essa natureza é uma mudança contínua. Não existe vida renovada que estabilize. Não. A Bíblia diz, sede santos. Né? Ó, você vai ser santo um dia e vai permanecer santo o resto da vida. Não. Né? Santificação é um processo contínuo. O que ele está falando? Quanto mais nós nos damos a conhecer a Deus e Deus se torna conhecido de nós, melhor é o nosso entendimento de quem Ele é e melhor o sirvamos e nos identificamos com Ele. Então ele vai falar para nós aqui, quando você tem o conhecimento de Deus, sabendo que Deus é perfeito, então o que é que você faz para desfrutar desta natureza de Deus? Você começa a excluir os pecados que o afasta de Deus. Como que você faz isto? Tendo conhecimento dele. Ele diz aqui, então, que você se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, assim, ó, você não tem como, olhando para Deus e tendo o desejo de se tornar uma nova criatura, olha para você e vê e fala assim, ó, Deus me criou conforme a sua imagem e semelhança. Tá bom? Como é que eu conheço a Deus? Então, assim, conforme eu me aproximo dele e vou tendo entendimento de quem ele é, através de Cristo Jesus, ele é o nosso espelho. Ele é o nosso modelo. Ele é o Deus encarnado. Por isso que ele fala assim, ó, quem vê a mim, vê o Pai. Então, aquilo que Cristo representou, aquilo que ele revelou, é aquilo que eu vou procurar ter o entendimento e o conhecimento. E então aqui ele vai falar assim, olha, nesta renovação espiritual, nesta busca pelo conhecimento, neste desejo de se tornar um novo homem, nós olhamos para todos os que foram renovados, os que tiveram o entendimento da graça de Deus, e nós não temos como separarmos uns dos outros. Por quê? Porque todos nós estávamos do mesmo jeito. Então aqui ele coloca, aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, assim, irmãos, todos nós estamos no mesmo nível. Todos. Diante de Deus, não tem diferença. Porque na igreja, todos nós somos irmãos. Não tem como ser diferente. Não tem como você falar que é melhor do que o outro. O judeu olhava para o grego, falava, não, eu sou judeu porque eu sou da descendência de Abraão. Paulo vai falar assim, não existe isso. Diante de Deus somos todos iguais. Da mesma forma que um peca, o outro peca. Da mesma forma que um foi salvo pela graça, o outro também foi. Então a graça foi dispensada. E ele falou assim, olha, não tem como. Se você acha que alguém é admitido ou faz parte do reino de Deus porque foi circuncidado, quem não foi circuncidado é incircunciso também não vai ser excluído.
Não existe diferença. Para o judeu, eu vou assim, não, se não foi circuncidado, então não faz parte da descendência. Então você tem que ser circuncidado. Aí eu olhava para o outro, mas você é incircunciso. Então você não pode fazer parte do templo. Você não pode. Eu vou assim, não existe isso. Porque quem salva é a graça. Se todos nós fomos alcançados pela graça e fomos resgatados pelo sacrifício de Cristo, todos estão no mesmo nível. Todos. Por isso eu falo para os irmãos aqui, nós somos iguais. Não tem diferença. Não tem diferença. Diante de Deus, não tem diferença. Tem responsabilidades diferentes. Mas para salvação, não. Todos foram alcançados pela mesma graça. Porque diz que Cristo é tudo em todos. É. Se você olha para Cristo, olha pela forma como ele, Cristo, tem tratado a sua igreja, você vai ver que aqui todos nós somos membros. Todos nós somos irmãos. Todos nós somos amigos de Cristo. Porque Cristo é um em todos. Quando você olha para isto, e você vê, você olha, Cristo é o único Salvador. Cristo, ele é o único capaz de regenerar. Cristo, ele é o único capaz de justificar. Ele é o único capaz de perdoar pecados. Não é o homem. É somente ele. Se todos nós desfrutamos do mesmo privilégio que tem dado a um e dado a outro, por que querermos sermos diferentes? E assim, não tem como. Não tem como. Então você olha para isto e vê que Cristo, ou em Cristo, não há distinção de pessoas. Não tem melhor. Hoje você vai participar da ceia do Senhor. Tem alguém diferente para pegar um copo mais cheio? Tem alguém diferente para pegar um pedaço de pão maior? Não. Não. Por quê? Porque todos nós fazemos parte de um corpo. Todos nós fomos alcançados pela mesma graça. Todos nós fomos perdoados pelo mesmo sacrifício. Não tem diferença. E ele então aqui, ele vai colocar aos irmãos, portanto, versículo 12, como eleitos de Deus, santos, amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. O que ele diz aqui para nós? Pertencemos ao mesmo corpo, somos parte de uma mesma igreja, fomos redimidos pelo mesmo sangue, escolhidos pela mesma graça, somos todos irmãos. Como menosprezaremos uns aos outros? E aqui a colocação que Paulo faz aqui aos irmãos irmãos, olhe uns para os outros e tenha a sensibilidade que Deus teve para com cada um de nós, para que pudéssemos, através da sua graça, estarmos aqui desfrutando deste reino que ele tem preparado àqueles que o amam. E se você declara ter amor para com Deus, então seja compassivo, seja benigno, seja manso e seja longânimo. Porque nós, como igreja, devemos estarmos despojando do velho homem, cheio de ira, cheio de cólera, cheio de malícia, cheio de maledicência, cheio de palavras torpes. Ele fala assim, despojai-vos disto e revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Isto é a igreja. E nós só desfrutaremos desta igreja quando realmente alcançado pela graça de Cristo. Ao invés de ficarmos mentindo uns para os outros, falando que somos, sem sermos,
sermos transparentes, sermos sinceros e sermos leais uns com os outros. E assim a igreja do nosso Senhor Jesus vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus e vai fazendo com que outros também sejam motivados e animados a desejarem fazer parte deste reino. E eu espero em Deus que nós a cada dia venhamos ter entendimento disto, tá? E possamos deixar esta velha natureza e revestir-vos. Olha o que ele coloca aqui, versículo 8: despojai-vos disto, que o afasta de Deus, e revesti-vos, versículo 12, revesti-vos de compaixão, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Se o crente precisa ter uma roupagem que o identifica a Cristo, é esta vestimenta que ele deve usar. Porque se nós não vestirmos, irmãos, nós podemos até querer, mas não desfrutaremos da glória que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E eu espero em Deus que nós possamos a cada instante desfrutar deste reino que o Senhor tem preparado, não com a velha natureza, mas com a nova natureza, renovados pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus.